A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Meus irmãos, hoje nós estamos no nosso quarto áudio do nosso estudo, né? O que é ser um cristão? E ontem nós falamos um pouco da diferença, né, que nós devemos fazer, diferença no meio dos nossos familiares, diferença na vida cotidiana com os nossos amigos. Tudo isso é necessário a gente fazer a diferença, né? Da onde surgiu a palavra cristão, né? A gente já falou aí também que da onde veio a palavra cristão, mas só que cristão, na verdade, ele é um mini Cristo, né? Ele vem de Cristo. A palavra Cristo, meus irmãos, é uma palavra grega, tá? A palavra Cristo é uma palavra grega, ok? E Cristo significa Messias em hebraico. Então, Messias em hebraico significa Cristo em grego. Vamos lá? No hebraico é Messias. No grego é Cristo. As duas palavras, Cristo e Messias, vêm de ungido. Ele é ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? O Cristo, para os gregos. Quem é o ungido do Senhor? O Messias, para o povo de Israel, que seria em hebraico. Então, o que significa ser ungido? Separado. Quando um pastor está orando e conversando com Deus, que ele quer separar uma pessoa para ser ungido, é porque ele vai separar aquela pessoa, né? Todos na igreja são membros, mas alguns recebem cargos porque foram separados. A maioria das vezes é uma indicação espiritual. O próprio Deus faz com que o pastor veja. Por exemplo, tem uma pessoa na nossa congregação que eu sempre fico olhando aquela pessoa se destacar. Ela sempre me chama a atenção. E eu vejo que aquela pessoa deveria ser separada, porque exerce bem certas coisas, né? Então, quando você unge aquela pessoa, ela está sendo separada. Como eu fui ungido a pastor, as pessoas viam que eu tinha o prazer de ajudar o nosso pastor. Então, o que eu fazia? Eu gostava de ajudar ele, eu chegava cedo com ele, eu era que nem o Daniel San. Quem lembra do Daniel San? Né? O Karateki de Ohara. Eu era igual a ele. Só que eu ia sempre, aonde o meu pastor ia, eu queria estar atrás. E aí, eu fui me destacando, fui se tornando um grande amigo dele, aprendendo os passos dele. E aí eu abri a igreja. Chegou um dia que ele falou assim, olha, preciso sair. Aí eu pensei, ferrou. Não tem ninguém para ficar no lugar dele. Ele falou assim, é você. Ele começou a me colocar para tomar conta da igreja. E aí ele foi, meus irmãos, um dia embora. Ele foi para outra igreja do nosso ministério. E eu fiquei tomando conta daquela igreja. Então eu fiquei como dirigente, sem ser ungido ainda. Chegou um belo dia, aí um presbítero muito famoso do nosso ministério, ele veio de lá do centro de São Paulo para a nossa cidade. E aí ele foi, reuniu toda a igreja, chamou a minha esposa, me chamou e me ungiu como um pastor, meus irmãos. Eu fui ungido, separado como um pastor. Aquele dia foi marcante para mim, nem vou falar muito, senão eu choro. E aí, eu fui levantado como um pastor, né? Então, eu já tinha uma missão diferente, né? Assim, eu me tornei um pastor, eu fui separado. Por isso que eu estou explicando a palavra ungido, ok? Então, cristão. Onde foi falado cristão, eu ensinei vocês, em Atos 11, 26. Então a gente já sabe que o cristão, ele vem da palavra Cristo, são seguidores de Cristo. Cristão vem da palavra Cristo, amém? Como eu disse ontem, todos creem no mesmo Deus, mas não se entendem, né? Então, eles não conseguem. Tem igreja que não fala com igreja. Então como é que se diz que representa os céus? Como é que se diz que tem união? Deus não é Deus de confusão. Por quê? Porque uma igreja pode tomar uma coisa e na outra igreja não pode tomar. Uma igreja pode comer uma coisa, na outra igreja não pode comer. O que acontece? A Bíblia diz que não devemos ter acepções, mas devemos respeitar, porque um sabe. Lembra quando a gente teve um estudo de Romanos? Lembra? Nos áudios. Lembra que lá em Romanos falava que uns têm fé que pode comer tudo e o outro não tem fé que pode comer tudo? Então, é respeitável. Tem que se entender. Então, eles não se entendem, né? Eles preferem ficar cada um se defendendo
e dizendo que ele está certo e o outro está errado, né? Então, eles ficam se gladiando, né? Ficam se enfrentando. Uma igreja não conversa com a outra. O que acontece? Deus não é Deus de divisão. Aí está pegando mal. O apóstolo o apóstolo João, ele veio ter com Jesus e ele disse assim, ó, estava vindo eu pelo caminho e vi um homem que pregava, semelhante à maneira que a gente faz. O senhor quer que eu volte lá e mando ele parar? Porque ele não anda conosco. Olha só. O apóstolo João queria parar aquele homem porque estava pregando a palavra de Deus, mas ele não andava com Jesus e com seus discípulos. Jesus olhou para João e falou assim, João, ô João, aquele que não é contra nós, é por nós. Então, peraí, meus irmãos, se tem igreja que está fazendo e ensinando errado, você tenta alertar, não quer ouvir? O problema é deles. Não brigar, não discutir, não arrumar encrenca, não falar mal um do outro. Agora, o que acontece? A gente tem que aceitar, é Deus trabalhar na vida de cada um. E se Deus realmente está nesses ministérios, usando um e outro, para tentar converter todos, pode ter lá dentro pessoas, meus irmãos, que na verdade ainda não são totalmente convertidas. E pode ter pessoas lá dentro que são convertidas, mas não agem como a palavra manda. Então ser cristão é ser diferente mesmo, mas diferente do mundo, não diferente entre irmãos. Aí já não é ser cristão. Tá entendendo? A minha igreja tem que ter comunhão com a sua, independente de como cada uma segue a sua liturgia de culto, né? Eu vou pregar em algumas igrejas que, às vezes, a bênção apostólica deles é diferente da que eu dou. E eu, por isso, vou condená-los? Às vezes, eles deixam, por exemplo, acontecer coisas nos cultos que na nossa não acontece. E eu vou condená-los? Ora, Deus me pôs como juiz? Eu posso ser um pregador da palavra de Deus, tanto é que quando eu estou nessas igrejas eu prego. Eu fui convidado para pregar agora, essa semana, na quinta-feira passada, sobre casais. Eu falei sobre alguns casais, aprendendo com eles, era o tema. Foi eu que sugeri o tema ali de levar para a igreja, porque ele falou que era para pregar para casais, então preparei esse estudo. Mas eu respeitei a liturgia do culto, respeitei a maneira de cada um e fiz o culto como tinha que ser. Simplesmente. Eu não fui lá dizer que, olha, a maneira que você varre está errado. Não. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Meu trabalho é pregar a palavra. Eu não vou ficar indo lá e sugerindo que eles estão errados. Não, meus irmãos, está certo que eu também não vou fazer parte de uma grande comunhão com o pecado se eu ver que está acontecendo, tá entendendo? Mas se eu puder, meus irmãos, eu vou alertar um ou outro, conversar de boa, sem escandalizar nada. Porque não estamos aqui para dividir, mas para somar. Estamos aqui para se unir e ser um povo forte. É disso que a igreja precisa, ser um povo forte, não um povo dividido, não um povo que não dá certo. Temos que ser exemplos. Tá entendendo? Agora, compreenda como as coisas acontecem, como as coisas andam. Quando você respeita, você torna-se amigo, e muitas das vezes eles podem olhar o seu testemunho e começar a querer te seguir. Você não precisa forçar ninguém. Então, ser cristão, como eu disse ontem e hoje, é ser diferente. Quando dá de alguém me fazer alguma pergunta bíblica e eu não respondo, o que eu acho é sim. O que eu acho desse assunto, por exemplo, a pessoa me faz uma pergunta bíblica e eu não consigo responder ali. Aí a pessoa já me julga. A pessoa já me acha que eu não sou um bom cristão, porque eu não dei atenção naquele momento. Nunca você pode tirar isso, meus irmãos, a patente de ser um cristão só porque a pessoa errou em algumas coisas. Quando eu não cumprimento uma pessoa porque eu não tive atenção de ver que eu conheço aquela pessoa, não pode dizer que eu não sou um cristão. Pode acontecer muita coisa que vai me tirar a atenção. Tá entendendo? Então, existem milhares de igrejas e cada uma diferente da outra. Mas você tem que procurar não julgar ninguém, mas oferecer ajudas.
oferecer conselhos, oferecer o maior patrimônio que você tem, que é o amor. É isso que você deve fazer. Amém? Finalizamos aqui, meus irmãos, esse estudo de hoje. Anota aí a lição de casa, Salmo 60, 11. Salmo 60, 11. Meus irmãos, eu não tenho nenhum aniversariante hoje, né? Por enquanto é só mesmo. Quem para tomar um cafezinho comigo não para nunca mais. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.